muito obrigado. Agradeço primeiramente a Abralic pela oportunidade, agradeço também ao professor Jorge e à professora Gabriela, inclusive pelo convite que me fizeram para eu estar aqui na condição de um dos coordenadores deste magnífico simpósio. Até o presente momento, tudo está sendo maravilhoso, as discussões muito profícuas e que certamente acrescentarão muita coisa às nossas reflexões, às nossas pesquisas. Eu, particularmente, me sinto um privilegiado em estar aqui com vocês. Agradeço também demais a presença, né, de todos aqui, de todas, então passarei agora a proferir, né, a minha apresentação. Eu não preparei um texto ainda, colocarei aqui uma apresentação em slides, tá certo? Gabriela, quando você achar que deve me sinalizar o tempo, aí, por favor, você pode dizer, porque eu não vou conseguir ver, né? Claro, Mas, André. enfim, de início eu digo, né, o título. Deixa eu colocar primeiro aqui a minha apresentação. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim, né? Então, o título da minha comunicação é A Literatura é esse martelo que esmaga, registros de vida e barbárie em Pão de Açúcar, de Afonso Reis Cabral. Primeiramente, destacando que esse título ele vem de um poema do Herberto Helder, o Tríptico, que faz um diálogo muito interessante com transforma-se um amador na coisa amada. Até a Gabi iniciou aí as nossas conversas hoje resgatando esse poema. Eu achei interessante a coincidência, né? O livro em questão é este aqui, é um livro muito interessante de um jovem escritor português, o Afonso Reis Cabral. Ele tem 32 anos. Até o prezado momento ele publicou 3 livros. Ele publicou O Meu Irmão em 2014, Pão de Açúcar, que é o livro em questão aí da minha comunicação, ele publicou em 2018, e ele publicou também um outro romance intitulado Leva-me Contigo, ele publicou em 2019. Então, o Afonso, ele é muito jovem, ele tem 32 anos, nasceu em Lisboa, e ele é um escritor muito instigante, muito empenhado. Ele, além de escrever muito bem, ele se prepara muito para produzir os seus livros. O Pão de Açúcar é um exemplo disso e a gente vai constatar a partir de agora. Uma curiosidade é que o Afonso, ele é como é que eu vou dizer isso? O Essa de Queiroz, ele é trisavô do Afonso Reis Cabral. É muito interessante, né? Uma questão que pode pesar aí na biografia de qualquer escritor, né? Mas o Afonso ele leva isso com muita tranquilidade e tudo mais. Então, é uma geração que está aí surgindo, que tem muito a dizer, e o Afonso Reis Cabral ele se insere também com essa responsabilidade de não só de manter o legado do seu trisavô, mas também de certo modo, rasurar esse legado, né? De bagunçar um pouco toda essa questão aurática que envolve a produção da literatura portuguesa como um todo, né? Enfim. Então, dando prosseguimento, do que trata, né, o livro Pão de Açúcar, que tem esse título tão interessante, né, um título que
que remonta a uma paisagem carioca das mais conhecidas mundo afora, mas que também tem a ver com uma iguaria, né? O Pão de Açúcar, uma coisa doce, uma coisa bonita, que é a paisagem, também uma coisa doce, que é o alimento. Mas o livro do Afonso, ele é muito... ele funciona como uma denúncia, na verdade. É um livro muito sério, que trata de um tema de extrema relevância, que foi o assassinato da Gisberta Salsi Júnior. Coloquei uma foto dela, né? A Gisberta uma transexual brasileira que se mudou para Portugal nos anos 2000 e lá vivia, e acabou sendo assassinada por um grupo de jovens, por um grupo de adolescentes. Ela foi barbaramente violentada, ela foi, enfim, ela passou por uma questão muito dramática, muito pesada. A própria vida dela foi um drama total. E eu tomei a liberdade de escrever essa pequena, vamos colocar assim, homenagem aí para Gisberta, uma reflexão, né? Ousei sonhar em ser alguém, ser eu mesma, amar e ser amada, ser. Então, o livro do Afonso Reis Cabral, ele vai nessa direção aí não só do romance-reportagem, né? A gente pode pensar que ele dialogou muito com o gênero que foi inaugurado pelo Truman Capote com o seu livro mais importante, né, A Sangue Frio. É um livro que inaugurou esse gênero dentro da literatura, que é o romance-reportagem. Eu até trouxe aqui uma questão aí, né? Um trecho aí do Cabral, ele dizendo, né? Mais importante, meti-me ao trabalho de campo, sem o qual um livro como este não se escreve. Forcei a entrada no cenário principal. Entrevistei amigos e conhecidos daquela gente, consultei o boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativo ao mês em causa. Fui aos bares e abordei pessoas em cafés pelas 7:30 da manhã. Depois baralhei com ficção, que é como se faz um romance. Então a gente pode pensar que a tentativa, né, do Afonso aqui com o Pão de Açúcar foi não de realizar um jornalismo literário apenas. Ele próprio não se enquadra nessa questão. Ele prefere dizer que o que ele fez foi uma tentativa de ficcionalizar mesmo os personagens, mas sempre tendo uma incursão muito séria, muito incisiva naquilo que de fato aconteceu. E isso, para a gente que desconhece, né, a situação ocorrida, o crime que aconteceu em 2006, eu particularmente não sabia que tinha acontecido essa situação lá em Portugal. Isso aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2006. E até hoje isso podemos dizer, algo assim extremamente forte em Portugal, quando surge o tema da transfobia, quando surge toda e qualquer questão voltada para os direitos dos LGBTQI+, enfim, a Gisberta, ela se transformou, eu não diria um mito, talvez ela seja um mito,
mas, enfim, eu prefiro dizer que ela é um símbolo. Tudo bem que a gente pode pensar, um mito é um símbolo, né? Mas eu acho que um símbolo, ele talvez se aproxime mais de uma realidade tangível, daquilo que a gente possa pensar assim, de fato existiu uma mulher chamada Gisberta e que tentou ser e que essa sua tentativa foi barrada por questões das mais abjetas, né? É um livro difícil de ler por conta de toda a questão da violência que envolve. A gente já sabe tudo o que vai acontecer de certa maneira, a gente já imagina que o livro ele vai revelar, né, todos os pormenores de uma questão que, na verdade, a gente não quer, de fato, vivenciar, relembrar, mas a literatura ela tem dessas coisas, né? A literatura ela é de verdade esse martelo que esmaga, inclusive, a nossa própria condição de se deixar de fora de fatos como esse, né? Enfim, então o livro ele se torna parte de um todo que envolve o caso Gisberta. Esse livro do Afonso Reis Cabral, a gente pode dizer que ele se configura como um elemento que já faz parte de todo esse emaranhado de elementos que constituem o caso Gisberta. E através do livro a gente se aproxima mais e mais da situação ocorrida. E a gente se choca e a gente tenta não se manter tão assim afastado. A gente se revolta, a gente quer fazer alguma coisa também. A gente quer se manifestar, a gente quer lutar contra isso, né? Então, vamos lá. Eu coloquei essa foto, vocês podem observar que existe mais à direita, né, uma construção, é ali que a Gisberta ela residia, ela morava ali como uma pessoa que não tinha condições de ter um endereço dito como oficial, ela se refugiava nesse lugar que tinha sido um hipermercado, né? O tal do Pão de Açúcar. Só que, na ocasião, o Pão de Açúcar tinha sido desativado e ela vivia por ali, né? Ela morava ali numa barraca dentro desse local. Então eu coloquei uma citação aqui do Cabral, que está no romance, né? Em 2006 havia muito que ninguém prestava atenção à ruína que fora um quarteirão do século XIX e que teria sido um hipermercado do Pão de Açúcar. Então a gente pode perceber aqui essa questão da ruína. Mais uma vez a gente resgata esse vocábulo aqui nas nossas apresentações aqui do nosso simpósio. A gente percebe que muitas das vezes a ideia de ruína ela aparece, e não seria diferente aqui no meu trabalho. Então, uma vez mais, a gente pode pensar nessa possibilidade de uma rasura de toda aquela questão aurática que envolve o século XIX em Portugal e que agora, no século XXI, já se esgarça de fato. A cidade ela se apresenta de uma forma, né, poderíamos até dizer, selvagem, uma forma que admite instantes de loucura, instantes de violência. Então, aquela tranquilidade, aquela placidez que muitas vezes imaginamos em relação a Portugal, ela não existe mais, né? A violência se apresenta também neste sítio. Mesmo sendo um sítio considerado seguro por muitos, a violência também se apresenta por lá e das formas mais abjetas. Então, mais uma citação. De noite, o Pão de Açúcar era uma chaga maior, mais metida na cidade. Então, essa construção aí abandonada,
que foi palco para essa situação terrível aí que aconteceu com a Gisberta. Isso representa, de fato, uma chaga aberta em solo lisboeta, né? Então, para a gente poder pensar um pouquinho mais teoricamente essas questões da violência, eu trouxe aqui muito rapidamente duas menções. A primeira se refere à genealogia da moral do Nietzsche, em que o Nietzsche fala, né, sobre a questão de uma relação contratual entre um credor e um devedor quando se pensa, muitas das vezes, no uso da violência, né? Então, essa violência que foi praticada contra a Gisberta é uma violência que se instaura a partir dessa relação contratual, porque a sociedade portuguesa extremamente moralista, uma sociedade que tem como premissa uma religiosidade exacerbada e tudo mais, essa sociedade portuguesa ela não poderia olhar para uma pessoa trans de outra maneira, ainda mais em 2006. A gente pode pensar, poxa, em 2006 não está tão longe assim, mas a questão é, 2006 nós vivíamos uma outra atmosfera. Não que a coisa tenha melhorado em 2022, mas a própria morte da Gisberta funcionou como uma prerrogativa, digamos, de reflexão e de avanço, de transformação com relação a certas questões de valorização dos transexuais, de aceitação dos transexuais, o discurso da não violência se inserir de forma mais incisiva nos debates públicos, né? Então, a figura da Gisberta, a pessoa da Gisberta, o ser Gisberta, deixou essa marca. Eu até coloquei aí essa postagem, essa pichação aí do nome dela nas paredes da cidade e tudo mais. Então, voltando ao Nietzsche aqui, eu menciono, né, uma compensação pelo prejuízo provocado. O prejuízo, o próprio ser Gisberta seria um prejuízo ali para aquela sociedade moralista. Então, através da dor, instaura-se a violência como representação de um poder. Nesse caso, a sociedade portuguesa conivente, agindo como uma instituição de ordenamento. Aí aqui, nessa ideia de instituição de ordenamento, a gente pode pensar no próprio Foucault, a gente pode pensar também em Walter Benjamin, tem uma questão do Walter Benjamin também, em que ele fala sobre a violência como representação de um poder, e são conceitos que eu pretendo desenvolver com mais apuro no meu texto. Aí embaixo eu ressalto, né? Todavia, a memória de Gisberta é também um martelo que esmaga. Eu tenho 5 minutos, Gabi? Isso, André, isso eu estava tentando, o Jorge acabou de me avisar que tu não vê minha mãozinha. Sim. Em 5 minutos. Sim, ótimo. A outra questão teórica que eu menciono é o bode expiatório do René Girard, né? Ele tem um conceito muito interessante que ele diz que toda sociedade necessita de um bode expiatório para se acalmar muitas das vezes os ânimos, né? Aquela situação de um sacrifício que se faz necessário para que os ânimos sejam apaziguados. É algo terrível de se constatar, e o Girard ele coloca isso para nós teoricamente em sua efervescência máxima. A partir de um improviso unificador, a violência pode estimular uma comunidade inteira contra uma só vítima. A discórdia dos homens, sem mais nem menos, transforma-se no misterioso e terrificante agregador das comunidades humanas. Então, isso é uma coisa que a gente pensa. Aconteceu em 2006, mas hoje, em termos de Brasil, nós estamos verificando isso
em várias instâncias. Então, essa violência ela vai se renovando, ela se torna cíclica. Então, essa ideia de comunidade que se une em volta da violência e a propaga, isso é algo terrível de se pensar e algo que está sempre nos acompanhando ao longo da história da humanidade. Mas aí eu coloco aqui uma questão. Gisberta é uma cicatriz incurável na moral lusa. Eu fiz questão de mencionar cicatriz porque ela ficou como uma marca indelével ali de tudo que ela representava e de tudo que ela ainda diz, né? Quando se lembra do ocorrido. E no lançamento do romance do Afonso, o Diário de Notícias, que é uma publicação que é um tanto exagerada até, né? Ela é bem voltada para temas assim noticiosos, né? Enfim, o Diário de Notícias publicou, né, o título da reportagem: o romance da Traveca, aliás, perdão, o romance do Traveca assassinado por gunas desalmados. Então essa reportagem ela é de 2018, que é o ano do lançamento do livro. Então a gente percebe que o modo, né, como o Diário de Notícias se referiu a Gisberta, né, um modo totalmente inapropriado, né, e chamá-la de traveca é algo assim, em pleno 2018, é algo que beira o absurdo. Então a gente percebe que não só Portugal, né, a gente está pegando Portugal como exemplo aqui, mas a gente pode trazer isso para a nossa situação também. Tem muitas questões aí que a gente ainda tem que evoluir sobre a temática LGBTQIA+. Né? Então, alguns temas possíveis que eu pretendo desenvolver no meu artigo é violência sacrificial, como eu mencionei para vocês aí, a cidade feito um sítio em ruínas, as paisagens memórias como rasuras e escapes. Aí, nesse ponto, eu cito muito rapidamente o fato de que o Afonso Reis Cabral ele se utilizou de um expediente muito interessante, porque em meio à violência toda que a Gisberta está sofrendo, por vezes somos aliviados por paisagens, memórias da própria Gisberta e também de alguns garotos, né, que sofrem ali no romance uma relativa humanização. Parece que o Afonso ele também quis colocar em primeiro plano essa perspectiva dos garotos como vítimas de um sistema, de uma sociedade também que os oprimia. Não no sentido de justificar a violência que eles praticaram, mas no sentido de relativizar também a vilania que os circundava. Né? Então a gente tem os personagens do Samuel, do Rafa e do Nelson. O Samuel era desenhista, ele fazia desenhos de paisagens e presenteava a Gisberta, enfim, momentos bacanas aí do romance. O Rafa é o narrador do livro, né? Inclusive é um personagem fictício, ele não existiu de fato, mas é baseado, né, inclusive no próprio Afonso, ele também se coloca, de certo modo, ali no papel do Rafa. E a gente tem o Nelson, que contava histórias e que a Gisberta também gostava muito. Vou ler só um fragmento, que eu sei que eu não terei tempo de terminar, mas eu vou ler esses dois últimos. Não descrevo o som do embate nas paredes irregulares do poço, nem como ela ficou suspensa num espigão antes de cair a água. Até aí, escuro, o fundo parecia brilhar com a presença da nova habitante. Aí a gente tem um momento do livro em que a violência é narrada de uma forma, ao mesmo tempo, gritante, mas literariamente, eu não diria poética, mas de modo a deixar a gente extasiado e
fazendo com que a gente se aproxime daquela cena, né? Que a gente não a rejeite tanto, que a gente chegue, que a gente consiga vivenciar aquela experiência terrível também. E um último momento, tu és o universo, és leveza, tu és a possibilidade extrema, entrega, dá-te ao cosmos, vê o que recebes em troca. Agora, serenas, banha-te o rio que deixou de transbordar. Não reconheces? Esquecias? Chama-se paz. Aí entra em cena uma espécie de alívio, é como se, aí no caso, o fluxo de consciência da própria Gisberta, é como se ela não vivenciasse aquele fim brutal, ela fosse resgatada e levada, né? Que ela não experimentasse de fato toda aquela violência sofrida, todo aquele terror. É como se o universo atirasse daquilo ali e isso funciona para nós como um alívio também, né? Então aí a Gisberta, mais uma vez, para a gente reforçar a imagem dela, né? O caso Gisberta motivou uma espécie de levantamento nacional que acabou por morrer sem grandes consequências, como quase tudo o que é Portugal. O que é português. É uma crítica que o próprio Afonso Reis Cabral faz ao final do seu livro. Ele acha que o caso Gisberta merecia mais um protagonismo e tudo mais. Finalizo de fato aqui com os versos do Alberto Pimenta, que escreveu em 2007 uma poesia em homenagem a Gisberta Salce Júnior. Tira-me daqui, tira-me daqui, tira-me daqui, não sei se foste tu que disseste, não mexeste os lábios, não sei se poderás continuar as tuas trocas, os teus desejos. Entre os habitantes dos mundos invisíveis, se assim for, nem o diabo impedirá que o teu aroma nostálgico continue a manifestar a deusa em todas as suas faces humanas. Minhas referências, tá certo? E, pessoal, muito obrigado. Desculpe se eu avancei um pouquinho aí com o meu tempo, mas isso, se tratando de André, é de praxe, né?